Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra aqui no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu tenho também é isso mesmo, né? Meus endereços eletrônicos. Falei o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu sempre transmito a liturgia de forma antecipada para ajudar, auxiliar as comunidades católicas que preparam a celebração da palavra. E mesmo os padres, né? Muitos padres acompanham também minhas transmissões. Obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Liturgia de 21 de fevereiro de 2023, terça-feira. 7ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. É o Salmo 12, versículo 6. Agora a oração do dia, rezemos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme, sê constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência e não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor e nas contrariedades de tua pobre condição. Sê paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede quem confiou no Senhor e ficou desiludido. Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado. Quem o invocou e foi por ele desprezado. Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 37, versículos do 3º ao 4º, 18 a 19, 27 a 28, 39 a 40. Refrão é o 5º. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Repitamos! Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará.
O Senhor cuida da vida dos honestos e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria, saciados. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre, porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais Ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. A salvação dos piedosos vem de Deus, Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Repitamos: entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Vamos aclamar então? Aleluia, 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 aleluia. Minha glória é a cruz do Senhor Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para este mundo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis no caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, a liturgia comentada, é uma explicação do texto, uma reflexão, uma meditação, escrita por Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O título do seu comentário é Seja o Último, baseado em Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Jesus acaba de anunciar pela segunda vez a sua própria morte. Pelo caminho, os discípulos discutem entre si quem deles seria o maior quando o mestre instalasse o seu reino. Como é difícil acolher os valores do Evangelho quando estamos encharcados da mentalidade do mundo, hein? Hoje, como naquele tempo, podemos gastar nossas energias para vencer, crescer, destacar-nos, arrancar aplausos e elogios, obter promoção e aumento de salário, acumular dinheiro e poder. Em suma, podemos viver como pagãos. Ao contrário, quem perde é humilhado, alvo de zombaria e desprezo. Para os vencidos do sistema, sempre sobra mais rejeição do que misericórdia.
pois a lição de Jesus aponta para o polo oposto, seja o último. E para não ficar apenas em palavras, como os mestres deste mundo, Jesus vive o que ensinou. É rejeitado, perseguido, difamado, preso, condenado à morte. Depois de toda essa experiência, Jesus deve preferir os humildes. É o que ensina Isaac, o sírio, monge do século IV. Assim ele diz: os olhos do Senhor contemplam os humildes para que eles se alegrem, mas a face do Senhor se desvia dos orgulhosos para os humilhar. O humilde sempre recebe a compaixão de Deus, mas a dureza de coração e a pouca fé surgem sempre antes de acontecimentos terríveis. Faz-te pequeno em tudo diante dos homens, e serás elevado mais alto que os príncipes deste século. Desce mais baixo do que tu mesmo, e verás a glória de Deus em ti, pois ali onde germina a humildade, ali se expande a glória de Deus. Se tens a humildade em teu coração, Deus te revelará a sua glória. Não procures ser honrado, pois estás cheio de chagas. Reprime a honra e serás honrado. A honra foge daquele que corre atrás dela, mas a honra persegue aquele que foge dela e anuncia a todos os homens a sua humildade. Bonitas palavras de Isaac, o sírio, monge do século IV, hein? Talvez seja este um dos pontos em que nossa vida mais se afaste do Evangelho de Cristo Jesus. Vivemos ocupados e preocupados demais com nossa própria pessoa. O que pensam nós? Aliás, o que pensam de nós? Nós vivemos preocupados com a nossa própria pessoa e sobre o que pensam de nós, diz Antônio Carlos Santini. Que dizem de nós? Como ser aprovado por todos? Como melhorar nossa aparência? Como não ser deixado de lado? Como obter o primeiro lugar? E como Jesus escolheu para ele o último lugar, vai ser difícil encontrá-lo enquanto nós formos os primeiros. Pense nisso, irmãos e irmãs, orai sem cessar. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Mateus 11, versículo 29. Vamos agora ao santo do dia. 21 de fevereiro, eu pesquisei no site do Vaticano. Venera-se o santo São Pedro Damião, bispo de Ostia e cardeal, doutor da igreja. Camaldolense ele. Esse santo é camaldolense. São Pedro Damião encontra-se entre os santos do dia 21 de fevereiro. Tem outros, mas o destaque é para São Pedro Damião. Ele é um dos santos do, entre aspas, paraíso de Dante Alighieri. Reformador e doutor da igreja, Damiani combateu a simonia e a corrupção, que se alastravam entre o clero do seu tempo. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 21 de fevereiro. Pedro Damião nasceu em Ravenna em 1007, era o último de 7 filhos. Sua mãe, preocupada em não poder dar de comer a mais um filho, decidiu não amamentá-lo, condenando-o assim à morte. Uma amiga da família, ao ver que a criança sofria de cianose, pegou-a nos braços e lhe passou unguento. Após ser repreendida, a mãe cruel percebeu a sua aberração momentânea e voltou a nutrir o filho caçula. Ao ficar órfão, Pedro foi criado antes pela irmã Redelinda e depois por um irmão que o maltratou e o obrigou a fazer os serviços mais humildes. Por fim, o rapaz foi confiado ao irmão primogênito, Damião,
que era arcipreste em uma freguesia de Ravenna. O irmão preocupou-se não só da nutrição, mas também da educação do jovem Pedro, que por reconhecimento acrescentou o nome de Damião ao seu. Olha que coisa bonita. Escola de generosidade. Seu primeiro biógrafo, São João de Lodz, narrou 2 episódios significativos da juventude de Pedro Damião. Certo dia, o rapaz ficou feliz por ter encontrado uma moeda com a qual podia comprar doces ou brinquedos. Porém, de repente, deu-se conta de que qualquer coisa que comprasse podia causar-lhe uma alegria passageira e momentânea. Por isso, decidiu levar a moeda ao sacerdote para que rezasse uma missa pelos seus pais falecidos. Outra vez, ao almoçar com um pobre cego, pegou para si um pedaço de pão branco, de qualidade melhor, e ofereceu ao hóspede um pedaço de pão escuro. Ao improviso, uma casquinha se encravou na garganta. Arrependido pelo seu egoísmo, ele trocou seu pedaço de pão com o do cego e a casquinha se desencravou. Este episódio levou-o a convencê-lo definitivamente a consagrar-se a Deus e a abraçar a vida monacal. No convento de Fonte Avellana, atraído pela necessidade de solidão, meditação e oração, em 1035, Pedro Damião retirou-se para o convento Camáldulo de Fonte Avellana, nos confins das Marcas e da Úmbria. Em breve, tornou-se diretor espiritual daquele grupo de eremitas. Sua fama difundiu-se tão rapidamente a ponto de ser convidado como docente em outros mosteiros, como o de Santa Maria de Pomposa e São Vicente de Petra Pertusa. Ao voltar para a Fonte Avellana, Pedro Damião foi eleito prior do convento, que reorganizou e inspirou o surgimento de novas casas nas regiões confinantes. Suas fervorosas atividades chamaram a atenção do bispo de Ravenna, que o convocou e o tirou do silêncio e do recolhimento do mosteiro. Os males da igreja. Naquele tempo a igreja era atormentada por 2 males: a simonia, ou seja, a compra de cargos eclesiásticos, e o nicolismo, ou seja, a inobservância do celibato. Em 1057, o Papa Estevão IX convocou Pedro Damião em Roma para empreender com ele uma obra reformadora do clero, nomeando-o bispo e cardeal de Ostia. Nos 6 anos sucessivos, ele foi enviado em missão a Milão para aplacar o movimento rebelde da Pataria, e a seguir foi a Cluny para defender os direitos dos monges da abadia beneditina contra a prepotência do arcebispo de Mâcon. Pedro Damião esteve ao lado do Papa Gregório VII na luta contra as investiduras. O imperador Henrique IV apoderou-se do direito de nomear bispos e abades, sendo excomungado pelo Papa. O resultado mais clamoroso desta obra, alguns anos da morte de Pedro Damião, foi o pedido de perdão por parte do imperador, que, vestido como penitente, ajoelhou-se aos pés do Papa no castelo de Canossa, em 28 de janeiro de 1077. Santidade imediata. Após uma missão de paz em Ravenna, sua cidade natal, ao regressar para o mosteiro de Fonte Avellana, ou mais provavelmente ao convento de Gamonha, fundado por ele, Pedro Damião faleceu durante uma etapa em Faenza, no mosteiro beneditino de Santa Maria fora da Porta. Desde o seu funeral, a aclamação popular quis a sua santificação imediata. Em 1828, o Papa Leão XII o proclamou doutor da Igreja. São Pedro Damião, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. É aquilo que você está querendo, solicitando, pedindo, orando. Deus proverá se for para o seu bem. O escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica,
Felipe Aquino, também professor, disse que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então vamos aguardar se está demorando. Deus tem o seu tempo, nós temos o nosso. Nosso é o Cronos, o Deus Todo-Poderoso tem o seu tempo, que é o Kairos. Agora, do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Do aramaico, dialeto de Jesus, para o português, significa: vinde, Senhor Jesus. Nós estamos clamando pela volta dele, ele vai voltar. Não sabemos dia nem hora. Jesus disse que só o Pai sabia. Mas nós queremos que ele volte, até neste momento, porque queremos o céu, queremos estar com ele, com Jesus, com o Espírito Santo e Deus Pai, Abba Pai, El Shaddai, Adonai, Yahvé. Nós queremos estar no céu. Mas para obtermos esta glória, temos que tomar posse da graça que Deus nos dá. Jesus, Deus, veio ao mundo, encarnou-se. Deus veio ao mundo, encarnou-se com o nome de Jesus, Jesus Cristo, Cristo o Messias ungido. Sofreu, morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu e está à direita do Pai como nosso intercessor, nosso sumo sacerdote eterno. Ele fez isso por nós, para a nossa salvação. Mas nós devemos crer, ter fé, esperança e amor. São Paulo já disse, o apóstolo dos gentios, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. E olha, quem crê, às vezes tem experiências transcendentais, sobrenaturais, aqui na Terra. E depois dessas experiências, a pessoa não larga Deus nunca mais. E vai com certeza para Novo Éden, o céu, a felicidade em plenitude. Vai estar para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Cristo Jesus, eu quero a vida eterna convosco.